Cumprimento a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção de Deus, irmãos, podemos estar aqui mais uma vez para juntos nós estudarmos, aprendermos um pouco sobre a Palavra de Deus, especialmente nesse último trimestre de 2024, com esse tema tão importante para todos nós, as promessas de Deus para todos nós. E olha só, já estamos passando da metade, não é? Já temos aí, inclusive, o novo assunto, não é? Do próximo trimestre, que é o primeiro de 2025. Então, nós estamos bem adiantados. Meus amados, a nossa lição de hoje, que é de domingo, 17 de novembro, tem esse tema, a promessa de um novo coração, ok? A promessa de um novo coração, e o texto você encontra lá em Ezequiel 36, 26, quando Deus diz para o povo, eu vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. É interessante que quando Deus diz um coração de carne, Ele está falando de um coração maleável, de um coração propício a que a sua palavra possa entrar e fazer morada. Tá bom? Então esse é um entendimento importante nós sabermos. Por outro lado, meus irmãos, um coração de pedra significa um coração endurecido, um coração em que a pessoa não se humilha, em que a pessoa vive apenas para os seus próprios preceitos, segundo a sua própria vontade. Isso também é algo que a gente precisa abordar nesta lição. A nossa verdade prática diz: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Leitura bíblica em classe, Romanos 2, 25 a 29, Jeremias 31, do versículo 31 a 34. Meus irmãos, nós temos aí também o nosso gráfico esboço, né, que você pode acompanhar aí. Ele está dividido, como sempre, em 3 pontos. Coração na perspectiva bíblica. E aí tem os 3 subpontos. Tópico 2, o coração de quem está em Deus. Tópico 2, também dividido em outros 3 subpontos, né? E finalizando o tópico 3, a promessa para o coração. Aí fala de um coração feliz, de um coração cheio de amor e de um coração onde tem o penhor do Espírito, né? Então essa lição está muito importante. Meus amados, vamos lá direto ao ponto. Você sabe que sempre abordamos aqui as palavras-chave da lição. Como não poderia deixar de ser, esta lição fala sobre coração. A palavra-chave aqui é coração, e já aqui nessa aba, nessa parte aqui da lição do professor, né, fala sobre ampliar o conhecimento. Você tem a palavra coração aí como a expressão grega cardia, que é uma forma prolongada dessa palavra primária cap, que quer dizer também coração, né? Tanto é que você tem alguns nomes que são derivados dessa palavra, né? Por exemplo, misericórdia, né? Misericórdia é uma palavra que tem a junção de misere e cardia, porque misere é miséria e cardia, que é o que nós vemos aqui, é coração. Então significa a miséria do coração, sentir a miséria, sentir compaixão pela miséria do outro, né? E então a gente entende, irmãos, o coração como o centro de tudo, né? O centro do homem interior. Essa o significado de coração. É claro que no seu significado usual, o seu significado natural, o seu significado físico, ele é aquele órgão muscular que bombeia o sangue para todo o corpo, cerca de 70 a 80 vezes, né, batidas por minuto, porque de fato ele faz esse trabalho muito importante. Irmãos, o coração ele é o centro, né? Tanto é que ele está realmente
no centro do nosso corpo, né? É o nosso coração. Então, ele tem esse sentido objetivo, que é o sentido físico, que é o sentido biológico, ok? Mas também ele tem o sentido espiritual, que nós vamos aprender aqui. O coração, indo aqui já para o ponto 1, coração na perspectiva bíblica. Então, dentro da perspectiva bíblica, ele pode ser usado assim conforme diz aqui, no sentido físico, mas de modo geral ela se refere, a palavra coração se refere ao homem interior, tá bom? E eu trouxe aqui o homem interior, né? Conforme nós falamos, porque também tem o homem exterior. Aí a gente precisa entrar naquela questão que alguns falam da dicotomia ou tricotomia, que é a formação do ser humano, né? Nós somos formados de corpo, né, que é essa matéria, e somos formados da parte espiritual, que é a parte que é interior, que é subjetiva, que não é palpável. Né? A palpável é essa, carnal. A parte interior é essa parte subjetiva. Então é muito importante nós entendermos isso. Alguns falam de tricotomia, outros falam de dicotomia. Aliás, o nosso comentarista, ele cita, né, o pastor Elinaldo Renovato, ele cita Paulo quando ele fala do homem exterior e do homem interior. Então significa dizer que nós, de fato, para todos os efeitos, somos formados, né, de uma dicotomia. Ele diz aqui no seu livro de apoio, o homem exterior, composto pelo corpo humano, e o homem exterior, que é intangível, formado pelo espírito e pela alma, né? Doutrinando os Coríntios, na segunda carta, Paulo escreve: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, que é a carne, né? Ainda que o nosso homem exterior, que é a nossa carne, ele se corrompa, contudo se renova de dia a dia o homem interior, ou seja, o nosso ser, aquilo que está dentro de nós, nosso espírito, o nosso coração se renova. Então é isso que nós precisamos aprender nesta lição, que tem sido uma bênção, né? Meus amados, também aqui no subponto 1 ele fala sobre a circuncisão do coração. Meus irmãos, vocês sabem que a palavra circuncisão é um corte, não é? Cisão é um corte, né? Um corte ao redor, circuncisão, um corte ao redor. Isso aí era feito lá atrás, né, para poder, digamos assim, santificar o povo de Israel, mas essa circuncisão, no caso dos homens, tinha um significado espiritual muito grande. É o que Paulo fala a esse respeito. Agora, a circuncisão não era mais do prepúcio, não era mais do órgão genital masculino, mas sim agora era circuncisão do coração. Porque esta circuncisão do coração, indo bem direto ao ponto, está falando de uma transformação interior, né, do nosso interior. É quando há esta cisão, este corte da natureza humana, ou seja, nós vamos ser cortados da natureza humana, que está corrompida, cheia, né, das suas obras da carne, por isso que é uma luta constante, diária, para nós vencermos essa carnalidade, tá bom? Meus amados, sobre esse ponto aqui, eu gostaria de mostrar para vocês um gráfico que nós já fizemos antes, tá? E já mostramos aí. Na verdade, esse gráfico, meus irmãos, ele é uma releitura do livro O Coração do Homem. Está lá nos nossos canais, está tanto no WhatsApp, quanto também no Telegram e também no Facebook. E acredito que também está no Instagram, tá? Esse aí que você está vendo é o coração do homem. O coração do homem. Esse coração do homem é o velho homem, na verdade. É o homem depravado, é o homem corrompido, é o homem pecaminoso, é o homem em que, de fato, Satanás reina no coração dele. Por isso que ele é escuro, não é? É negro nesse sentido, tá?
Por isso que ele tem esses animais, atenção, esses animais é apenas uma representação, né? Porque eu já publiquei antes e gerou uma certa polêmica, porque teve irmãos que implicaram até com a figura do diabo. Eu não sei como é a figura do diabo, não tenho interesse de saber, mas a verdade é que a gente fez só uma representação. Então, por favor, meus irmãos, vamos entender isso daí, tá? É uma representação. Nós não sabemos como é, né? Assim mesmo como os animais também é uma representação. Por exemplo, o pavão, no sentido de orgulho, né? No sentido de vaidade, a rã, no sentido de avareza, malignidade, o bode, a imoralidade, a sensualidade, o misticismo, isso porque o bode é usado nos rituais satânicos voltado para o misticismo, voltado para a sexualidade e moralidade pervertida, tá bom? Então é uma representação, você precisa entender isso. A tartaruga, no sentido de preguiça, no sentido de ociosidade, por ser vagarosa, por ser demorada, e assim como é muitos corações demorados, inclusive para entender a vontade de Deus, a palavra de Deus, é dessa forma, né? Do mesmo jeito que também tem corações que são orgulhosos, vaidosos, corações malignos, voltados para a imoralidade, para o misticismo. Hoje a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais mística, que inclusive está entrando dentro da igreja, porque você vê aí alguns cultos, em que os cultos parecem rituais, não é, de religiões afro-brasileiras. Isso é uma realidade, meus irmãos, tá? A gente precisa entender isso. Olha, também nesse coração está o leão, para exemplificar essa questão da ferocidade, da animosidade, da sagacidade, porque o homem, naturalmente, ele é violento, tá? Mesmo aquela pessoa que você diga assim, mas essa pessoa era tão calma e tudo, mas de repente houve alguma coisa que aquela pessoa cometeu um ato que todos ficam boquiabertos. Mas ele era tão calmo, ela era tão calma, pois é, mas existe uma ferocidade dentro dos seres humanos, né? O porco, para simbolizar glutonaria, sujeira, o porco está mais relacionado com a sujeira, inclusive Pedro utiliza, né? A linguagem do porco, né? Para exemplificar aquela pessoa que aceitou a Cristo e depois voltou à prática das mesmas obras, é a porca que foi lavada, lavaram a porca, mas aí depois ela volta para a sujeira, para a lama, porque isso é próprio dela. Assim mesmo, muitas pessoas também ouvem o evangelho, mas depois se afastam e vão de novo para a sujeira, vão de novo para a lama, tá? Você também tem, meus irmãos, a serpente para, né, exemplificar essa questão da malícia, da maldade, da traição, né? É porque também a serpente tem uma conotação com aquilo que é mal, com aquilo que é maligno, ok, meus irmãos? A palavra de Deus faz, inclusive, essa associação do diabo com a serpente. Meus irmãos, esse é o velho homem, tá? Esse é o velho homem que tem esse rosto decaído. Você vê, eu falei de violência, o rosto expressando essa emoção de violência, porque ele está decaído pelo pecado, cheio de ódio, de raiva, de rancor, de treva, dominado por todas essas obras malignas, né? Ali por fora você tem o Espírito Santo querendo entrar no coração para fazer morada, e Jesus também, não é? Querendo derramar o seu sangue sobre essa pessoa para que ela seja livre de tudo isso daí. Meus irmãos, essa é uma obra que é só Jesus e o Espírito Santo que faz, tá bom? A nossa parte é pregar o Evangelho, é falar de Jesus, mas é o Senhor que faz isso. Então, este aí é o coração do homem velho, é o coração do homem corrompido, é o coração do homem sem Deus, mas totalmente dominado por Satanás. Mas olha, que coisa interessante, meus irmãos. Olha essa nova imagem aí. Essa nova imagem é a imagem do novo coração. É a imagem daquele que recebeu um coração novo, que foi circuncidado no coração, e toda aquela coisa maligna que estava dentro do coração dele agora saiu, agora foi expulsa, porque chegou o mais valente. Glória a Deus. Quem é o mais valente que o Senhor se refere, né? Tem um valente lá dominando.
É isso? O coração do homem. Mas aí chega o mais valente e amarra esse que está aí dominando o coração, expulsa ele e ele senta no trono e ele está agora vivendo, porque Cristo está representando ali por aquele que está morto, né? Crucificado, e isso é para dizer que a pessoa está crucificada com Cristo. É por isso que significa um novo nascimento, uma regeneração, porque agora essa pessoa está crucificada com Cristo. Aí você tem aí os elementos, por exemplo, da palavra, né? A palavra de Deus está lá dentro da pessoa, o Espírito Santo está lá dentro da pessoa. Meus irmãos, isso é muito importante, né? Isso não é um desenho qualquer, isso é uma realidade. Quando Cristo entra no nosso coração, quando ele morre dentro do nosso coração e ressuscita, então ele nos traz uma nova vida. Então o coração agora não é mais negro, escuro, cheio de trevas. Ele é agora ensanguentado pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então ele é cheio da palavra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ele tem as armas, as armaduras da nossa batalha, conforme Paulo fala em Efésios 6. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, calçados do Evangelho da paz. Porque agora você está falando aqui de um novo coração. Ou seja, é um coração que é dominado por Cristo, liberto por seu sangue, derramado no Calvário, preenchido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, né? E os animais que estavam dentro, agora eles estão fora, porque também representam as obras da carne. Então, a Bíblia está ali para ser um guia da nova vida, a armadura, proteção contra os ataques do diabo, porque ele não vai deixar o novo crente em paz, ele vai querer lutar sempre, está na palavra de Deus, por isso que você precisa das armas, né? A arca é a presença de Deus no templo, né? Representava a presença de Deus no templo, que é o Espírito Santo dentro de nós também, né? Dentro da nossa vida, do nosso corpo, né? Então, meus irmãos, aqui é diferente, porque o Espírito Santo entra no coração, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e dá a ele um novo vigor, uma nova vida espiritual. O rosto agora é melhorado, né? Estamos falando do coração. Então, o coração, ele tem muito isso de expressar as emoções. O rosto de quem é salvo por Cristo tem um rosto semblante, alegre, feliz, que é o que vai falar a último tópico da nossa lição. Ou seja, promessa para um coração feliz. É o que está aí. Nós vamos citar depois esse mesmo desenho, né? Para falar a esse respeito. Jesus está no centro, efetuando a obra da expiação, redenção, justificação, santificação e glorificação futura. Outro dia, na escola dominical, fui questionado por uma irmã que estava perguntando sobre isso, se o sangue de Jesus foi só uma vez ou é sempre. O sangue de Jesus está sendo sempre derramado nos nossos corações, porque nós estamos pecando, sempre pecamos também, né? Então, o sangue de Jesus precisa ser derramado em nossos corações constantemente, porque ele vai efetuando a expiação, a redenção, a justificação pelo seu sangue. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Isso é o novo coração. Olha, tudo isso aí você pode falar apenas nesse primeiro tópico aqui, o coração na perspectiva bíblica. Ok? Vamos lá para o ponto 2, o coração de quem está em Deus. O coração de quem está em Deus é esse que nós acabamos de mostrar, né? Podemos até deixar aí essa imagem, porque essa imagem fala a respeito disso, né? De um coração que é totalmente entregue ao Senhor, tá? Meus irmãos, mas eu quero também mostrar para vocês, eu deveria ter mostrado no início, né, do nosso estudo, e eu quero incentivar vocês a mostrar também esse gráfico no início do estudo, que é muito importante. Esse gráfico que você está vendo aí, né? Esse gráfico ele pode ser mostrado
bem no início, quando você estiver, professor, fazendo a definição de coração. O que é o coração? Coração, como eu falei, é o homem interior. É o homem interior. É a mente do homem interior. Tá? E essa mente do homem interior é onde está os sentimentos, as emoções e os pensamentos, né? Quando fala de sentimento, meus irmãos, nós estamos falando de interiorização daquilo que você tem no interior. Então, os sentimentos são aquelas experiências mentais, independentes, caracterizadas por aquilo que é subjetivo, que é possível de ser avaliado como prazeroso, porque o sentimento pode ser um sentimento prazeroso, um bom sentimento, ou não, porque eles são sensações estritamente interiores, tá bom? Mas isso não parece com a emoção? Parece. E eu até digo que o sentimento pode desencadear algumas emoções. Porque as emoções, isso eu estou falando aqui segundo a psicologia, tá bom? Segundo a psicologia, as emoções, elas são reações a estímulos. Por exemplo, elas são um tipo de padrão reativo complexo de curta duração, pelo qual uma pessoa tenta lidar com uma situação externa, né? Que a afeta significativamente. Então, elas envolvem elementos comportamentais, né? Por exemplo, as emoções. Você lembra que nós mostramos aqui há pouco os dois homens, o homem velho, com o coração negro, cheio de trevas, e o homem novo, com um novo coração. Você olhou o semblante dos dois como é diferente? Eles estão expressando emoções de sentimentos que estão no interior. Olha que coisa interessante, né? Então, aquele primeiro está com um semblante horroroso, de raiva, de ódio, de ira, porque esse é o homem velho, tá? Mas o homem novo, o homem que tem um novo coração, como está escrito aqui na palavra de Deus e aqui também nesse segundo ponto, é um coração inclinado para Deus, então ele vive alegre. As emoções dele, né, são expressas dessa forma. Porque também você tem o homem interior, a questão do pensamento. O pensamento está falando da cognição. São aqueles processos cognitivos, consciente, que pode acontecer independentemente da situação sensorial. E essas formas estão relacionadas com juízo, raciocínio, formação de conceitos. Tá? A Bíblia fala sobre isso, tá, meus irmãos? Inclusive que o nosso pensamento deve ser levado à obediência de Cristo. Tá bom? E também Paulo fala sobre isso. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que esteja permeando o vosso pensamento, tá bom? Precisamos levar todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Aí você pode me perguntar, mas irmão, eu tenho maus pensamentos. Todos nós temos maus pensamentos. Você leva à obediência de Cristo. Por quê? É como se você estivesse depositando. O nosso pecado a gente não deposita no Calvário. O nosso pecado a gente não deposita na cruz de Cristo. Porque ele vai saber o que fazer com esse mal. Sabe, irmãos? O nosso Senhor Jesus é um fogo consumidor. Então ele vai queimar todo tipo de pensamento maligno, mal, e vai nos dar a sua mente, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. É assim que a gente vai vencendo todo o mal. E você sabe, lembrei-me agora de vezes anteriores já ter ministrado isso, e nós chegamos com uma definição de alguém, não é minha, mas alguém diz isso, né? Que o pensamento é o pai da ação. Aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente age, não é? Então a gente precisa ter cuidado com os nossos pensamentos. Isso é o nosso homem interior, isso é o nosso coração. Eu não posso deixar o meu pensamento ficar permeado de muitas coisas. Eu preciso encher o meu coração, o meu pensamento da palavra de Deus, da vontade de Deus, não é? Daquilo que Deus quer para mim, tá bom? Meus irmãos,
O coração de quem está com Deus é esse, é um coração inclinado para Deus, para fazer a vontade de Deus. É um coração regenerado, já falamos sobre isso, né? É um coração consciente, porque Deus vê o nosso coração. Meus irmãos, quando a gente está falando consciente, nós estamos falando de um coração que sabe o que é certo e o que é errado. É um coração cuja mente não foi cauterizada. Porque aí está o problema. Tem muita gente com a mente cauterizada e por isso está pecando conscientemente, tá? É muito importante isso, nós entendemos isso, porque Deus vê o nosso coração. E eu acho muito importante uma coisa que o nosso comentarista fala aqui. A partir desse texto, podemos aprender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer. Quem conhecerá o coração do homem? Você sabe que muitas vezes nem você, nem eu, nem nós conhecemos o nosso coração na intimidade. Porque existe coisas dentro do nosso coração que estão ocultas até mesmo à nossa própria consciência. Se não fosse assim, o salmista não orava. Perdoa-me dos pecados que me são ocultos. Irmão, onde é que nós pecamos? É no coração. O pecado procede do coração humano. E o salmista está sendo muito honesto em dizer que nós temos coisas ocultas, escondidas dentro de nós e que ele pede para que Deus olhe para isso e revele para ele e perdoe os pecados cometidos lá no seu oculto, lá no âmago do ser. Meus irmãos, vamos fazer sempre isso, ter essa honestidade conosco mesmo, né? De saber que nós temos pecado que muitas vezes pode estar alojado lá no mais íntimo do nosso ser e a gente precisa do sangue de Jesus que preencha todas essas brechas, sabe? Para que a gente possa ser cada vez mais parecido com o nosso Deus. Isso é muito importante nós entendermos. Meus irmãos, para irmos para o final, porque nós estamos querendo ir bem direto ao ponto. Terceiro ponto, né? Fala sobre a promessa para o coração. Você tem, pelo menos aqui, essas promessas. Promessa de um coração feliz, né? Promessa de um coração cheio do amor e promessa de um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Meus amados, sobre essa questão da felicidade, né? Muita coisa se fala sobre a felicidade. Para alguns, a felicidade é você ter muito dinheiro, é você ser famoso, é você gozar de todos os bens, né? Isso para as pessoas é felicidade. Mas a gente vai ver aqui na palavra de Deus, especialmente no sermão de Jesus, no sermão da montanha, que bem-aventurados não é necessariamente aquele que é cheio de dinheiro, que é famoso, que é uma pessoa bem vista pela sociedade. Bem-aventurado é aquela pessoa que anda no caminho do Senhor, que anda na lei do Senhor, que obedece à palavra de Deus. É aquela pessoa que tem a bênção de Deus. Este é uma pessoa bem-aventurada, este é uma pessoa feliz. E isso não está necessariamente ligado com bens materiais. Não. A gente vai ter pessoas pobres aí, né? Pessoas que não têm muitos recursos, mas que vivem muito bem, que vivem feliz, não é? Enquanto outros têm muito dinheiro, são ricos, mas não conseguem dormir à noite. Por quê, meus irmãos? Porque não tem o bem maior, porque não tem o tesouro maior, tá? Então, eu quero dizer para você também, inclusive o nosso comentarista, ele fala aqui, né, citando o Provérbios 17, 22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Vamos pegar essa parte A do versículo, o coração alegre serve de bom remédio. Ou seja, ele está dizendo que se você cultivar a alegria, esta felicidade em Deus, certamente você vai ter o coração físico também em boa saúde. Aliás, é o que ele diz aqui. Sabemos pela ciência que a alegria do coração, isto é, no interior, produz reações químicas. Meus irmãos, vocês sabem disso, eu vou falar aqui só para relembrar. As reações químicas que eles estão falando aqui
são os famosos hormônios da alegria, né? As famosas ninas, né? Você lembra lá? Serotonina, ocitocina, endorfina. São os hormônios da alegria. Então, quando você pratica exercícios físicos, quando você pratica atividades prazerosas, e principalmente quando você pratica uma relação, sabe, saudável com Deus, porque essa relação saudável com Deus vai refletir na relação com o seu próximo, e é muito bom a gente estar em paz com Deus e com o próximo, não é verdade, meus irmãos? Eu acredito que vocês concordam conosco. O nosso coração fica feliz em você, por exemplo, perdoar um irmão que ele fez algo, né? Reatar relacionamento. Não tem nada melhor do que isso, meu irmão. A gente viver em paz com as outras pessoas. É claro que não vai ser fácil, porque a palavra de Deus mesmo diz, quando depender de vocês, tenham paz com todos, mas haverá pessoas que não vai querer ter paz com você. Só que aí tem uma coisa, o seu coração está em paz. Sabe por quê? Porque você não vai cultivar o ódio contra aquela pessoa, porque isso é sujeira, isso é imundície dentro do seu coração, não vai produzir serotonina, ocitocina, endorfina, esses hormônios da alegria que vai fazer você viver bem. Pelo contrário, o ódio, o ressentimento, a amargura, o rancor vai adoecer, é o que está dizendo aqui na palavra de Deus, tá bom? Um coração cheio de amor, meus irmãos, é a promessa de Deus. O amor como o maior de todos os sentimentos, o amor como o maior ou a maior de todas as virtudes. Porque no final de tudo, se você parar para pensar, só vai sobrar o amor, meus irmãos. A esperança não vai ser mais necessária, a fé não vai ser mais necessária. Quando Cristo voltar, quando o Senhor voltar, nós estaremos com Ele, não vamos precisar mais da fé, nem da esperança, porque Ele já terá voltado e nós vamos estar diretamente com Ele. Pelo contrário, nós vamos amá-lo. Aí sim o amor, ele vai ser para sempre a expressão de Deus, porque nós vamos estar perto do nosso Deus, meus irmãos. Eu creio que vocês têm esse desejo, né? De estar perto de Deus. E olha que coisa maravilhosa. Deixa eu falar aqui para vocês bem baixinho. Deus é amor. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos estar na presença daquele que é amor. O amor puro, o amor verdadeiro, a maior expressão do amor. Mas enquanto isso, a Bíblia diz claramente aqui que o amor de Deus está derramado nos nossos corações. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe por quê? O último ponto aqui, porque o Espírito é o penhor, é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo em nós, fazendo morada, mudando. Qual é a garantia que nós temos da salvação, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus em nós, agindo dentro de nós. Meus irmãos, Deus abençoe você. Pegue os nossos gráficos, continue orando por nós, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.